Abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Bem-vindo, meus irmãos, ao canal Leandro e Nils na Família da Fé. Hoje eu quero deixar gravado aqui no meu canal testemunhos reais, fatos reais, e contra fatos não há argumentos. Quero deixar aqui testemunhos reais e que você possa ser tocado, que você possa ser liberto de algo que está te aprisionando a sua mente. Eu trago somente um versículo para mim começar a contar fatos reais que eu vi com os meus próprios olhos, que eu ouvi com meus próprios ouvidos. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz: Não sobreveio a vocês nenhuma tentação, senão fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Olha, eu já gravei vídeos aqui nesse canal falando que não existe condenação espiritual. Não existe condenação para o nosso espírito. E se não existe condenação para o nosso espírito, também não existe tentação espiritual. E esse versículo, ele já começa falando: não sobreveio a vocês nenhuma tentação se não fosse humana. Ou seja, toda tentação, ela é humana. Essa palavra, ela não é para nós, mas nós temos que pegar exemplos para nós aqui na terra. Essa palavra foi para os coríntios, né? Para aquele tempo, para aquela geração. E naquela geração, Deus já falava, né, que não sobreveio sobre eles que não fosse tentação senão humana. Para eles, a tentação foi humana. Para nós, continua sendo humana, continua sendo carne. Ela é humana. Mas quando ela vem, Deus, né, dá o escape para que nós possamos suportar, passar por essa tentação, a tentação da carne. Olha, para mim começar aqui a contar um testemunho para vocês, são vários, né? E um dos últimos cultos que eu já participei, se não me foge a memória, é um desses cultos de libertação, né, que a religião evangélica faz. Mas para deixar bem claro aqui, eu não sou contra você que é evangélico, eu não sou contra você que é católico, eu não sou contra você que é testemunha de Jeová, eu não sou contra você que é do espiritismo, eu não sou contra você que é do candomblé, eu não sou contra você, a sua pessoa, mas eu sou contra a doutrina que vocês pregam, né? As falácias que vocês falam para amedrontar as pessoas, para aprisionar as pessoas debaixo de um jugo, de uma escravidão da religião, né? Eu não sou contra vocês, eu sou contra a doutrina que vocês pregam. E não existe tentação espiritual, ela é humana, ela é carne. E para começar o testemunho, né? Começar o primeiro testemunho, estive em um culto, né, há 2 anos, 3 anos atrás, de libertação, onde muita gente, muito barulho. De repente, um jovem que estava fora, né, daquela igreja, do lado de fora, de repente aquele jovem começa a ficar de forma diferente, a rangir os dentes, né? Eu cheguei perto dele e eu vi que aquele jovem estava, né, totalmente deformado, com muita raiva. Os olhos dele estavam brancos. Naquele momento, Deus
fala no meu ouvido e diz: não se precipite em colocar a mão. Naquele momento Deus me parou que eu ia disposto, né, a colocar a mão naquele jovem e expulsar algo que não existe. E depois eu fiquei sabendo que aquele jovem, ele tinha problemas de esquizofrenia. É uma pessoa que tem hora que ela está bem, tem hora que não está. É uma pessoa que vive, tem medo, né? Acha que fulano vai atacar ele e ele acaba atacando as pessoas, né? Conforme o grau de esquizofrenia que ele tem. Então, Deus falou no meu ouvido que eu não se precipitasse. E eu parei, voltei, e foi outra pessoa chegar naquele jovem, tocar naquele jovem, um negão, tamanho do negão, quase 2 metros de altura. Ele somente jogou as mãos nos peitos, né, desse irmãozinho e derrubou no chão. Então, essa queda era para ser para mim. Mas como Deus, Ele cuida dos seus escolhidos, Ele falou: não se precipite. E aquele jovem não estava endemoniado, não foi um espírito imundo que entrou nele. Simplesmente ele tem esse problema de esquizofrenia, né? Comportamento inadequado. Outro testemunho, olha, já gravei aqui falando sobre demônio. Isso também, essa palavra vem do grego. Depois vocês confiram aí no meu canal. Outro testemunho um rapaz. Eu estava na casa da minha mãe almoçando, chegou um jovem lá, um rapaz, colega meu da infância, da adolescência, ele falando que o irmão dele estava bebendo muita cachaça, já acordava para beber, né? E ele de repente ouviu em um programa de rádio, um desses curandeiros, né? Ele pegou o número desse cara, mandou a mensagem, falou que o irmão estava assim, e o homem pede a foto, pede endereço, pede a idade, ele vai e manda o nome dele completo. Depois esse curandeiro retorna e diz que o irmão dele está com o espírito, né, de alguém que morreu enforcado, está com outro espírito de alguém que morreu em acidente e também estava com outro espírito. E para fazer esse trabalho, era 3 mil reais para fazer esse trabalho. Quando esse rapaz, né, que estava bebendo muito, soube que a mãe dele iria fazer um empréstimo de 3 mil reais para pagar, né, para esse curandeiro, tirar esses negócios dele, que não existe, simplesmente o rapaz disse para a sua irmã, a irmã dele falou para ele, que a mãe dele ia fazer 3 mil reais, né, de empréstimo. Ele falou: olha, eu bebo porque eu quero, beber, mas de hoje por diante, como você está dizendo isso, que eu estou com essas coisas, eu não estou com isso. De hoje por diante, eu não bebo mais. Olha, esse jovem, eu espero que ele sustente, né, essa palavra dele que ele falou. Não beba mais. Ele está com quase 6 meses que não coloca uma gota de álcool na sua boca. Ele pode voltar a beber? Pode sim, ele pode voltar. Mas eu espero que não, né, que ele sustente essa opinião firmada, bem firmada, daquilo que ele quer. Né? Ele não bebeu mais. Ou seja, tudo que o curandeiro falou caiu por terra. Mentira. Tudo que falaram do jovem que estava lá possesso, com raiva, também era mentira. Ele é um problema de esquizofrenia. E esse também era a vontade dele mesmo de beber. Outro jovem aqui, que eu conheci aqui também, na escola onde eu trabalho, ele morava no Rio de Janeiro, não vou falar o nome dele, e ele disse que lá no Rio de Janeiro, um próprio pastor pagava 100 reais, né, na época, faz tempo que ele morava lá, 100 reais para ele cair no chão, para ele fingir que estava, né,
possesso. Aí ele contando para mim essas coisas. Para você ver como existe, né, o engano dentro dessas igrejas. Olha, são meias verdades. A religião em si são meias verdades. Não é a verdade. Eles estão na sombra. Eles estão na sombra. Eles não entenderam, né, as pérolas que Deus nos deu, né? Colocando seu Filho naquela cruz, onde que em Cristo está oculto todo o conhecimento, toda a ciência está oculta em Cristo. E a nossa vida também é oculta em Deus, no Senhor Yahweh. E esses caras, eles ficam fazendo essas coisas, aprisionando as pessoas, colocando medo, falando que a pessoa está endemoniada, com espírito não sei de quê. Tem um jovem aqui também, aqui na cidade, que ele já foi um ex-presidiário, e ele conversando, tomou uma decisão de vestir roupa de mulher, aquelas calças apertadinhas, né? O cara tem a canela da grossura daqui do meu dedo. Tomou essa decisão de vestir calça de mulher, mas antes ele conversou comigo, né? Me perguntou algumas coisas, eu conversei com ele direitinho, fui duro na hora para ser duro, né? Mas só que ele não ouviu os meus conselhos. E um dia depois eu vi ele na cidade andando com a calça apertadinha, né? Ou seja, porque ele já tinha tomado a decisão. Ele tomou a decisão, a vontade dele. Não vão dizer que ele está com o espírito de pomba gira, que isso não existe, né? Isso são lendas. Olha, o que eu estou falando aqui para vocês foram fatos reais, que eu convivi, que eu vi, que eu ouvi. Olha, toda tentação, como diz aqui, 1 Coríntios, só este versículo basta, 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação, se não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento. Olha como Deus é maravilhoso, né? Ainda dá livramento para que vocês o possam suportar. Deus é tão maravilhoso que nós, muitas vezes, tomamos decisões erradas, decisões precipitadas, e Deus ainda nos dá o livramento. Porque Deus, Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama. Isso eu não tenho dúvidas. Passando para relatar, né, esses testemunhos reais, fatos reais. E contra fatos não há argumento. Não existe tentação espiritual. A tentação, ela é carne, ela é carnal. Não existe condenação espiritual. A condenação é carne. O que você semeia, meu irmão, você colhe na sua própria carne. Isso é bíblico. Não erreis, de Deus não se zomba. O que a pessoa semear, isso também ela colherá. Olha, eu deixo aqui, né, para vocês esses testemunhos reais e que você possa refletir. Já gravei sobre demônio. A palavra demônio em grego, ela é deimo ou daimon. É um espírito. São manifestação dos teus pensamentos, dos meus pensamentos, dos nossos pensamentos. Nós que desenvolvemos um espírito bom ou um espírito mau, né? Ou um gênio bom ou um gênio mau, como as pessoas falam. E toda tentação, ela é humana. Graça e paz.